Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todas as famílias da nossa igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como dar boas-vindas a todas as famílias que nos acompanham através dos cultos da nossa igreja transmitido pelo YouTube, e fazendo com que através desses momentos a gente seja edificado pela graça, pela ação do Espírito do Senhor na vida de cada um de nós, onde podemos nos desvencilhar de tudo aquilo que tira nossa atenção e que nesse momento você estando em casa possa ser agraciado pelo Senhor. A palavra do Senhor ministrada aqui, os cânticos entoados, venha trazer dentro do teu coração um espírito de cultuar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, queremos estar fazendo com que, através dessas mensagens, desses cultos, a sua vida seja ricamente abençoada e edificada pelo Senhor. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para que a gente possa ter toda a direção do Senhor na nossa vida, neste culto que rendemos a Ele neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, de mesmo através do YouTube, de vias midiáticas, estar prestando um culto ao Senhor junto com todas as pessoas, famílias, amigos, gente querida que nos acompanha através desses vídeos para levar o nome do Senhor a muitos lugares aonde é possível ser alcançado. E nesse momento eu te peço que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, fazendo com que tenham a atenção totalmente voltada para o Senhor neste momento, fazendo deste momento um culto ao Senhor, muito mais do que assistir um vídeo, estar na tua presença para ouvir a tua voz. E que o Senhor venha edificar a vida de todos nós através da ação do Espírito do Senhor. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao verso 45, que nos diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tendo-os sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais, exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo deu uma lição muito preciosa para a vida de Tiago e João, falando a respeito do serviço cristão. Nós estaremos discorrendo sobre esse assunto na mensagem dessa manhã. Mas vamos antes estar glorificando o nome do nosso Deus através dos cânticos que podemos estar compartilhando neste momento.
quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 4. Nós vamos mais uma vez estar lendo do verso 1 até o verso 16 na sequência de estudo que estamos fazendo em Efésios, aonde nesse texto nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Apesar de ser um texto bastante longo, ele tem divisões bastante específicas. Nos 2 últimos domingos nós estivemos fazendo menção a respeito dos estudos dentro destes versos que nós encontramos no capítulo 4 de Efésios, lembrando aquilo que estivemos comentando com os irmãos, que a carta aos Efésios faz uma divisão perfeita. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trabalhando todo o aspecto doutrinário, importante para fundamentar a fé dos nossos irmãos da igreja de Éfeso, e do verso 1 do capítulo 4 em diante, procurando trazer a vida de todos aqueles irmãos a uma realidade prática. Por isso que ele começa como se fosse um verdadeiro apelo. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E isso nós estivemos enfatizando, que está exatamente relacionado com o fato de que o apóstolo Paulo estava chamando os irmãos em Éfeso, assim como está chamando eu e você, a termos um estilo de vida diferenciado, um estilo de vida que venha expressar a santidade de Cristo Jesus através do nosso viver. E nós vimos há 2 domingos atrás a primeira parte desse texto, que vai do verso 1 até o verso 6, falando a respeito de maturidade e a respeito de unidade. Tivemos uma pausa domingo passado, mas mesmo assim pegamos o verso 6 do capítulo 4, falando a respeito de Deus e Pai, sobre a expressão como Deus se apresenta como nosso Pai eterno, como nosso Pai que está nos céus, como Jesus Cristo mesmo ensinou na oração que ele veio ensinar para os seus discípulos, mas mostrando que o exemplo de Deus como Pai se torna exemplo para todos os pais a seguirem a Cristo Jesus e estarem expressando isso para a vida de seus filhos e de sua família.
Hoje nós queremos entrar nas duas últimas partes desse texto, que de certa forma vai pegar a maior sequência dos versículos, onde vai do verso 7 até o último verso que nós lemos, que foi o verso 16. E nessa sequência ele vai falar sobre serviço e crescimento. Mas, falando a respeito de serviço, nós lemos neste culto um texto em que Jesus, de certa forma, veio chamar a atenção de dois de seus discípulos, falando a respeito da importância de servir uns aos outros para que possa realmente ser reconhecido como discípulo de Cristo, ser reconhecido como aquele que veio servir a Deus de todo o coração e se colocando exatamente como exemplo disso, dizendo que ele, como Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus serviu a Deus e nos serviu através da sua vida e de seus ensinamentos, mas também nos serviu entregando-se a si mesmo na cruz, carregando os nossos pecados, para que através do seu sacrifício viesse a alcançar pela fé a nossa vida, nos concedendo tão grande salvação e a vida eterna, que se alcança somente através da fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse serviço, se você observar atentamente dentro do texto em que nós estivemos lendo, é exatamente a fundamentação que o apóstolo Paulo vai mencionar através dos dons em que ele vai desenvolver dentro desse texto, mas a fundamentação da pessoa de Cristo Jesus. Porque ele vai começar dizendo assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todo o serviço cristão, todo o serviço que procuramos desempenhar para o nosso próprio crescimento e da comunidade cristã em que nós estamos inseridos, o serviço cristão é enriquecido pela diversidade dos dons que o Senhor Jesus Cristo distribui a cada um. E quando você percebe exatamente essa expressão que ele coloca logo no verso 7, concedida a cada um, é como se trouxesse exatamente na sua consciência uma forma de te deixar, infelizmente, indesculpável de não ter um dom específico que Deus venha a conceder. E outra coisa que eu gostaria que você observasse no texto é que você primeiramente vai encontrar a palavra dom no singular, se referindo ao dom de Cristo Jesus, o dom que ele nos concedeu por meio do seu sacrifício, aonde ele vem a expressar isso no verso 8, carregando de forma cativa aquilo que nos deixava cativo, ou seja, o pecado que nos escravizava. Jesus, vencendo pela morte, escravizou o pecado e fez com que, através do seu poder, concedesse dons a todos aqueles que o seguem e que servem a ele de todo o coração. E nessa diversidade de dons é que está o grande segredo da unidade do corpo de Cristo, da unidade da igreja a qual você faz parte. E vamos compreender exatamente a respeito dessas realidades, começando por definição de dons. No original, em grego, dons é a palavra carisma, que ela tem por conceito ser presente oferecido de boa vontade, ou aquilo que nos é concedido por Deus, que faz com que indique coisas que produzam bem-estar. É uma graça concedida a cada um de nós. E dentre esses dons que Deus nos concede, ele vai, de uma forma muito específica, estar produzindo bem-estar no corpo de Cristo, porque esse serviço, através dos dons, vai exatamente desencadear no crescimento que necessariamente precisamos ter na nossa vida pessoal e através da nossa vida, na vida de outros irmãos com quem nós convivemos
porque os dons são nos concedidos não especificamente para a gente ficar com ele egoisticamente dentro de si, mas para servir a todos os irmãos que estão convivendo no mesmo igreja, no mesmo lugar, junto conosco. E dentre essa definição de dons, sabendo que é um presente oferecido de Deus a nosso favor, para produzir bem-estar, crescimento, para trazer alegria do envolvimento no corpo de Cristo, é algo que devemos de desempenhar com muita dedicação, sabendo que o doador desses dons é exatamente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nos versos seguintes, como no verso 8 e até mesmo nos versos 9 e 10, vai mostrar exatamente essa realidade como se estivesse trazendo a seguinte afirmação: foi Cristo Jesus quem conquistou a autoridade de nos conceder esses dons. Foi Ele quem cativou o pecado, venceu a morte e está à destra do Pai para poder conceder a cada um de nós os dons necessários para o nosso próprio crescimento e para o crescimento da igreja que fazemos parte. Cristo concedeu dons à sua igreja exatamente para edificá-la e levá-la a uma maturidade cristã, algo que nós vimos na primeira parte desse texto, ainda nos 3 primeiros versos, há 2 domingos atrás. Mas qual a natureza desses dons? Eu quero que você perceba no verso 11 que ali existe uma pequena lista de dons, aonde ele vai dizer assim: e ele mesmo concedeu, ou seja, concedeu os dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dentre essa diversidade, na maneira como o apóstolo Paulo coloca aqui, ele apresenta exatamente dons ministeriais, ou dons de lideranças de forma específica. Paulo coloca a lista de dons de uma forma muito mais ampla quando lemos tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 14 de 1 Coríntios. A gente vai ver muitas outras realidades de dons que são concedidas mediante aquilo que apraz ao coração do Senhor em dar a cada um de nós. Mas nessa realidade de dons ministeriais, dons de liderança, está a necessidade de desempenhar ele para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo, que Deus quer estar exercendo através da minha vida, através da sua vida. Mas uma coisa é importante, necessariamente, nem todos têm esses dons. Às vezes tem uns, outros têm outro tipo de dons, ou uns são evangelistas que têm a facilidade de levar o Evangelho de Cristo Jesus ao coração de outras pessoas, outros têm uma grande facilidade de ensinar, tendo um dom de mestre concedido por Cristo Jesus, outros são pastores com o objetivo de estar cuidando do rebanho do Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo chamou a Pedro para estar fazendo: pastorei as minhas ovelhas. E com o desenvolvimento de todos esses dons, há o enriquecimento para o crescimento da igreja do Senhor. Sabendo que Deus concede esses dons a cada um de nós, mas com um propósito muito específico. E esses propósitos você encontra do verso 12 em diante, quando diz assim: com vista, ou seja, com a seguinte finalidade: primeiro, aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço. Se o dom que Deus te deu, você tem consciência desse dom e você procura desempenhá-lo, se você desempenhar ele com dedicação e temor no Senhor e amor aos seus irmãos, você está contribuindo para que muitas outras pessoas, inclusive você mesmo, seja aperfeiçoado no Senhor, seja aperfeiçoado na sua vida com Cristo Jesus, seja aperfeiçoado para você desempenhar o serviço que Cristo tem confiado nas suas mãos.
Na sequência do texto, ele ainda vai colocar uma outra finalidade, dizendo que é para edificação do corpo de Cristo. O que isso nos mostra? Que os dons que Cristo nos concedeu, ele não é para um exibicionismo, não é para estabelecer partidarismo dentro da igreja, em dizer eu tenho um dom melhor do que o seu, não é com essas finalidades que Cristo nos concedeu, e nem para provocar divisão uns com os outros, mas é para que todos, sendo edificados como corpo de Cristo, possam chegar à plenitude de Cristo, tendo a vida de Cristo cada vez mais intensa dentro do nosso coração. Esse é um propósito a qual nós devemos de ter sempre na nossa mente, em levar as pessoas ao conhecimento de alcançar a plenitude em Cristo Jesus, em ter uma vida plena, completamente cheia do seu Espírito, no desempenho dos dons, para estar servindo ao Senhor naquilo que Ele tem confiadamente colocado aos nossos corações. E quando desempenhamos esses serviços com muita dedicação, inevitavelmente surgirá crescimento na nossa vida pessoal, como crescimento na igreja em que nós fazemos parte, no relacionamento cristão com todas as outras pessoas. Porque é justamente a partir do verso 13 até o verso 16 que ele vai falar sobre esse crescimento, assim como nós vimos na parte do desenvolvimento dos serviços, que o serviço cristão ele é enriquecido pela diversidade dos dons. O crescimento cristão, ele exige a maturidade e busca desta unidade, porque ele vai colocando a seguinte realidade: até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, isso também como uma finalidade, alcançar a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo, ou seja, conhecer melhor o Filho de Deus, tê-lo como exemplo de homem perfeito na nossa vida e ter sempre o cuidado de, através dos seus ensinamentos, das doutrinas que nos são ensinadas dentro da Escritura, que o apóstolo Paulo procurou deixar com muita ênfase nos 3 primeiros capítulos deste livro, não sofrermos circunstâncias que nos nossos dias atuais, muitos de nós somos minados e tentados a vivenciar, experimentar e até mesmo absorver ensinamentos que estão completamente contrários à palavra de Deus. Porque no verso 14 ele vai nos dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um vento, de um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina, sendo enganado por artimanha de homens astutos que nos levam a erro de interpretações da palavra de Deus, para podermos sermos desviados do caminho verdadeiro que Deus nos concede através das doutrinas que podemos alcançar no conhecimento da sua palavra. E isso exige uma atenção muito grande da nossa parte, estar em seguir a verdade de Deus em amor, como ele vai mostrar do verso 15 ao verso 16, e isso é pela cooperação mútua que devemos de ter, a cooperação em sermos verdadeiros na nossa vida, sendo transparente no nosso testemunho e servir uns aos outros em amor, cooperando de uma maneira muito simples, para que o crescimento, primeiramente como o apóstolo Paulo menciona no verso 16, primeiramente da nossa vida, mas também pela justa cooperação uns dos outros, nós contribuímos para o crescimento da igreja como um todo. Então é como se nós raciocinássemos que o crescimento cristão, ele depende do quanto que cada um de nós, cada membro da igreja, procura fazer a sua parte, reconhecendo os dons que Deus te concedeu,
procurando experimentar através desses dons o crescimento que Ele trabalha na sua vida, para que através da sua vida você possa estar servindo através dos seus dons uns aos outros para o crescimento, o aperfeiçoamento da igreja a qual você está inserida, nos relacionamentos diversos a qual você estabelece no convívio de fé com os teus irmãos em Cristo Jesus. Este era o objetivo que Paulo colocava para a vida dos irmãos em Éfeso, para que eles pudessem ter essa dedicação no serviço cristão e experimentar o crescimento que Deus proporcionou para a vida de cada um deles e da igreja como um todo. E se nós olharmos para o nosso interior, para a nossa vida, a igreja que você faz parte, qual tem sido a sua contribuição? Qual tem sido o desempenho do seu dom para o crescimento desta igreja? Qual tem sido a sua ação, o tamanho da sua vontade de se colocar na mão de Deus para ser trabalhado por Ele e através da sua vida em edificar a vida de muitos? O crescimento de uma igreja depende de mim, depende de você, em cada um de nós desempenharmos o dom que Deus nos concedeu. Faça isso. Você com certeza vai experimentar um grande crescimento espiritual dentro de você, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de termos louvado ao Senhor e percebido o quanto é importante que a nossa vida cristã seja uma vida de serviço uns aos outros na igreja que o Senhor nos coloca, podemos estar experimentando crescimento na nossa vida pessoalmente e na vida de toda a comunidade a qual fazemos parte. Se esses momentos de louvor e essa mensagem trouxe edificação na sua vida, que você esteja compartilhando com pessoas amigas, com quem você tiver nos seus contatos, para que também sejam edificados através desse culto. E a minha oração é que Deus esteja com a sua mão de poder sobre sua vida, derramando graça sobre graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito recaia sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa semana, que Deus abençoe a sua casa.